Muito bem, a lição dessa semana está falando sobre a ira do amor divino. Uma coisa até estranha, né? A ira do amor divino. Quando Deus olha o ciclo do mal, ele fica irado com aquilo que o mal provoca naqueles que ele ama. E Deus então executa uma ação no sentido de impedir que o mal se propague. Por isso, um dia, o evangelista Moody estava pregando na igreja. Quando terminou, um homem que era um escocês, ele chegou para o pastor Moody choroso e disse: pastor, eu não sei o que fazer. Eu me batizei há pouco tempo, mas recaí num hábito pecaminoso que eu tinha antes de entregar-me a Jesus. E eu acho que eu estou debaixo da ira de Deus. Meu Deus, será que não tem jeito para mim? O pastor Moody disse: meu amigo, eu acho que o senhor não abraçou direito aquilo que Jesus se tornou para nós. O senhor abraçou apenas a primeira parte do Evangelho. O Evangelho tem duas partes. A primeira parte é: Jesus pagou os nossos pecados. A segunda parte do Evangelho é o seguinte: através do Espírito Santo, Deus nos concede força para sermos vitoriosos contra o mal, contra os pecados. Então o senhor precisa crer primeiro em Jesus como Salvador, e esse senhor já fez. Agora creia na segunda parte, que Deus é poderoso para ajudar o senhor, e ele se ira contra o mal. Não é contra o senhor, é contra o mal que está tentando dominar o senhor. Então o senhor tem uma força adicional para vencer o mal. Faça isso. Creia que Deus pode ajudá-lo a superar o mal. O pastor Moody despediu o homem. 2 meses depois, encontrou esse homem numa igreja, trabalhando assim fortemente pela causa do Evangelho. Disse o pastor Moody: pastor, que bênção, obrigado pelo conselho. Sinto-me um homem renovado. Nunca mais caí naquele hábito pecaminoso. Deus me deu força. E eu estou aqui levando o Evangelho para outras almas que necessitam de orientação. Deus odeia o mal, mas ama a justiça. O pecado e o mal provocam uma reação em Deus que é chamada de a ira divina, pois ele não suporta ver o mal afligindo os seus filhos, e até quando é a própria pessoa que pratica o mal. Então Deus dá um jeito da pessoa assim reverter o processo através do poder do Espírito Santo. O ciclo do mal é angustiante para Deus. Deus liberta uma pessoa do mal, perdoa, a pessoa cai no pecado outra vez, Deus perdoa, a pessoa cai de novo no pecado, Deus perdoa. Esse ciclo do mal é que deixa Deus angustiado. Então Deus providenciou o Espírito Santo para ajudar a pessoa a superar o mal. Mas a pessoa tem que também fazer a sua parte. Não é apenas esperar que o Espírito Santo faça. A pessoa tem que desviar o olhar. A pessoa tem que fugir das tentações. Um homem parou de beber, mas todos os dias, quando ele vinha na cidade, ele morava num sítio, quando ele vinha na cidade, ele amarrava o cavalo bem na frente do bar, do boteco, onde ele costumava beber. Conclusão, voltou a beber de novo, porque os amigos não conseguiam deixá-lo. Ô, fulano, vem aqui, bater um papo, como é que está você? Como é que está o sítio? Daqui a pouco, botava um copo de aguardente, de bebida alcoólica, e ele então ficava ali, naquele desespero: não vou beber. Os amigos: não, bebe aí, e acabava bebendo. Então, quer evitar o pecado, afaste-se dos lugares onde a pessoa costumava pecar, ou afaste-se dos hábitos. Se é internet, afaste da internet. Se é uma revista, afaste dessa revista. Se são os seus olhos, policie os seus olhos, peça poder a Deus para vencer a concupiscência dos olhos, como diz a Bíblia. Por isso, Deus mantém a sua fidelidade. Apesar do ciclo pecaminoso, Deus quer interferir nesse ciclo e quer dar a libertação da pessoa para que a pessoa possa se regozijar na salvação. Para você ter uma ideia, o salmista Davi, no Salmo 78, ele falou de uma situação que aconteceu com o povo de Deus e como Deus é misericordioso. E a pergunta é: como o Salmo 78 retrata a forma como Deus trata o seu povo? Tratou o seu povo e trata o seu povo hoje, mesmo sendo desobediente e rebelde. Obviamente, nós temos que entender aqui que a bondade divina não é uma permissão para o pecado. Tudo bem, se eu pecar, Deus me perdoa. Não, a pessoa tem que se policiar. O pecado não deve ser um hábito do cristão. O pecado é um acidente na vida do cristão. Por isso a Bíblia diz: se alguém pecar, é uma situação condicional. Se alguém pecar, não se apavore. Nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, diante de Deus. Então,
a pergunta é, como o Salmo 78 retrata a forma como Deus trata o seu povo? Diz assim, Salmo 78, escuta a minha lei, povo meu, Deus dizendo, escuta a minha lei, povo meu, inclinai vossos ouvidos às palavras da minha boca, coloquem em Deus a sua esperança, e não se esqueçam das obras de Deus, mas guardem os seus mandamentos, e não sejam como os vossos pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que Deus lhe fizera ver. Porquanto não creram em Deus, mas confiaram na sua salvação, nem confiaram na sua salvação. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às maravilhas divinas. Por isso, Deus consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, porque eles não creram no Senhor. Deus, porém, que é misericordioso, perdoou as suas iniquidades e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou o seu furor e não despertou toda a sua ira. Quantas vezes o provocaram no deserto e entristeceram Deus na solidão? Voltaram atrás e tentaram Deus e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos. Então Deus despertou como um valente que desperta e feriu os adversários do seu povo e colocou eles em desprezo e elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também Deus elegeu a Davi, o seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas para que ele apacentasse o seu povo de acordo com a vontade divina. Olha que salmista, que o salmista declarou. O que Deus fez pelo povo dele? Viraram as costas para Deus. Deus disse, vamos à batalha. Eles viraram as costas. Eles adoraram um Deus estranho. E Deus, assim, mostrou para eles as maravilhas que haviam feito. E Deus desviou o furor e os perdoou. E lutou com os inimigos do seu povo. E os humilhou e fez a nação de Israel crescer outra vez. Eles, porém, deram as costas para Deus. Isso é o ciclo vicioso do mal. E Deus quer quebrar esse ciclo, porque Deus é compassivo, Ele é apaixonado pelo seu povo. Mesmo com a rebeldia do povo, Deus mostrou o seu amor, a sua compaixão, exaltando e executando maravilhas diante do seu povo. Quando Deus fica irado, essa é a forma do amor reagir diante do mal. O amor de Deus pelo seu povo é tão grande que quando o mal aflige o seu povo, a reação do amor é uma ira para tentar justamente equilibrar as coisas, colocar as coisas no lugar, para que o povo tenha felicidade, para que o povo não colha consequências terríveis e muitas vezes irreversíveis. Por isso Deus, ele age com a sua ira, mas a ira de Deus é uma ira santa, é uma ira que põe as coisas no lugar. Ele afasta o mal do seu povo, ele dá força para a pessoa reagir. Por isso, a ira de Deus, ela tem o sentido de restauração daquele que pecou, daquele que é afligido pelo mal. O Salmo 78 declara que Deus é misericordioso, ele é de infinita compaixão. Deus, em sua misericórdia, ele perdoou o povo. Muitos esperavam que Deus aniquilasse o povo, reduzisse o povo a cinza. Mas Deus, em sua misericórdia, protegeu o seu povo dos inimigos e ainda o exaltou através do seu grandioso amor. Louvemos a Deus. Agradeçamos por essa ira que é, assim, fruto do seu amor, porque isso mostra que Ele nos ama de verdade. Deus não quer nos perder para o diabo. Por isso, Ele, assim, luta por todos nós. E às vezes nós saímos com cicatrizes. Uma mãe, no Canadá, viu um filho, ela estava na cozinha, e da janela ela viu o filho dirigir-se para a lagoa, ficava perto da casa dela. Ela acompanhou com os olhos o menino. Enquanto ela viu o menino, ela percebeu que do outro lado da lagoa, um jacaré mergulhava na água da lagoa. A mãe
percebeu o que ia acontecer, saiu num grande desespero para avisar o filho que havia um jacaré na lagoa. Quando a mãe chegou, o menino já estava dentro da lagoa. Ela só viu a cauda do jacaré, dirigiu-se na direção do menino, e ela correu e gritou, o menino correu na direção da mãe, mas quando a mãe pegou os braços do menino, o jacaré abocanhou as pernas do menino. Foi um cabo de guerra, a mãe puxando para fora o jacaré para dentro da lagoa. O jacaré estava no seu habitat natural, tinha mais força. Um fazendeiro passou, viu a cena, pegou sua arma e disparou contra o jacaré e o matou. O menino foi para o hospital. Um repórter soube da história, foi até o hospital, entrou no quarto e viu o menino ali com aquelas grandes cicatrizes da boca do jacaré, dos dentes do jacaré. E ele disse, posso tirar uma fotografia das suas cicatrizes? Ele disse, pode. Mas o menino disse, mas eu tenho outras cicatrizes. Quais você tem? Aqui atrás, nos meus braços. Que cicatrizes são essas? Disse, são as cicatrizes das unhas da minha mãe. Ela não me deixou o jacaré me puxar para dentro da lagoa. Ela fincou as unhas no meu braço e ela me puxava com toda a força. Isso aqui são cicatrizes do amor. Deus sabe que quando nós pecamos, nós sofreremos consequências. O diabo quer nos agarrar, mas Deus não quer nos perder. Deus sabe que nós temos cicatrizes emocionais, cicatrizes assim de lutas que já tivemos, mas Ele nos ama e Ele quer a nossa salvação. Deus abençoe. Fique com Deus e que possamos estar debaixo desse amor glorioso. Deus abençoe a todos.